Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar PJD do futebol, com o primeiro pedido de preferência, que é o número 2 da pauta, processo 10.047/2024, onde nós temos o auditor relator, doutor Pedro, denunciada a senhora Ana Clara de Souza, da agremiação Taubaté Futebol Feminino, em curso no artigo 243-G do CBJD, na partida Associação Desportiva Taubaté Futebol Feminino versus Grêmio Osasco Audax Esporte Clube pelo Feminino Sub-17 Amador, que se realizou em 24 de agosto de 2024. Seja bem-vindo à tribuna, doutor Mário. Antes, eu gostaria de saber se as testemunhas já estão fora. Tem testemunha da Procuradoria ou da Defesa? Sem testemunhas? Só da Procuradoria? Ah, então é a vítima. Tá, perfeito. Então, vou dar a palavra agora para o relator, para que ele possa fazer relatório, por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas de bancada, também cumprimento a todos os presentes. Vamos ao relatório. Processo 1047 de 2024, a partida entre Taubaté Feminino versus Audax pelo Campeonato Paulista Sub-17 da categoria feminina. A adulta Procuradoria oferece denúncia em face da atleta Ana Clara de Souza, incursa no artigo 243-G do CBJD, sob o fundamento no qual a equipe de arbitragem relatou em verbis: informo que aos 84 minutos de jogo, a atleta do time do Audax, Sara Isabela da Silva, de número 15, me informou que sofreu um ato de racismo da adversária do time de Taubaté, senhora Ana Clara de Souza, de número 5, proferindo as seguintes palavras: você não está na sua casa, sai daqui, sua negrinha imunda. Ressalto que este ato não foi presenciado por nenhum membro da equipe de arbitragem. Com isso, a adulta procuradoria também traz em sede de denúncia questões com relação às diretrizes da FIFA, com relação ao combate ao racismo. Também nos traz aqui o regulamento da Conmebol, né, no seu artigo 14º, falando da discriminação e comportamentos similares. Também menciona a lei federal, que trouxe as mudanças na Lei 7.716, da Lei de Crime Racial, e no Decreto-Lei 2.848, do Código Penal. Portanto, a luta Procuradoria requer a condenação da atleta Ana Clara de Souza, de camisa número 5 do Taubaté, nas sanções do artigo 243-G do CBJD. Também consta que a atleta Ana Clara de Souza não tem antecedentes. Vem aqui também em sede processual o adendo da equipe de arbitragem, o relatório de jogo com as ocorrências. Também temos a súmula. Houve também aqui o pedido da agremiação Associação Esportiva Taubaté, do dia 11 de setembro de 2024, requerendo o adiamento do julgamento pela impossibilidade do comparecimento do outro advogado. Também temos o ofício da secretaria para a senhora Sara Isabela da Silva a prestar depoimento pessoal sobre os fatos relacionados. Também temos defesa escrita da Associação Desportiva Taubaté e também da atleta Ana Clara de Souza. Bom, por fim, seria isso. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Gostaria, antes de tudo, de começar, chamando a dona Sara para vir aqui conversar conosco. Pode ser, dona Sara? Você já deu o documento para o João? Então,
Pode ser qualquer documento pessoal. Pode sentar aqui. Deixa eu passar o microfone para ela. Olá, Sara, muito obrigada por você estar aqui para prestar depoimento, nos esclarecendo o que aconteceu. É importante aqui para a Justiça Desportiva te ouvir e também ouvir a dona Ana Clara. Você está à vontade de prestar depoimento na frente dela? Tá? Pode falar no microfone. Tem porque é gravado. Tá bom? Você está à vontade? Pode ficar. Eu quero que você se sinta à vontade. Sim. Tá, perfeito. Então vamos lá. Você joga no Audax desde quando? Desde esse ano. Desde esse ano? Ah, bacana. Já está no futebol há quanto tempo? 4 ou 5 anos. E antes de jogar lá no Audax, você jogava onde? União Mogi. União Mogi. E você já tinha conhecido algum momento em alguma outra partida da dona Sara? A dona Ana Clara? Não. Ah, perfeito. O que aconteceu nesse jogo? Eu cometi a falta na goleira e fui saindo. Aí ela veio, começou a me insultar e foi onde ela falou a fala. Você pensa que está na sua casa? Sua negra imunda. E aí, assim, eu fui relatar para a minha comissão e depois para a árbitra do jogo. Perfeito. Você foi sozinha relatar para a árbitra como é que foi ou foi sua comissão junto? O primeiro relato que eu fiz, eu fui fazer sozinho. Fui avisar ela o que tinha acontecido. Tá, perfeito. E qual posição você joga? Ponta. Ponto. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta que você fica muito à vontade de responder. Como que você se sentiu nesse momento? Eu me senti muito mal. Ali no jogo acabou me atrapalhando um pouco, por mais que já esteja no final. E no final eu não consegui conter as emoções e comecei a chorar, porque acabou me tocando de certa forma. Tá bom. Perfeito, então é suficiente. Você tem alguma pergunta, Pedro? Olá, Sara, tudo bem? Tudo. Quando você foi relatar, você disse que foi relatar para a sua comissão e depois você foi até a arbitragem, correto? Correto. Com relação à arbitragem, qual que foi a conduta da arbitragem no momento, assim que você relatou o fato para eles? Ela disse que não poderia parar a partida naquele momento, pois ela não ouviu o que aconteceu. Mas que no final foi o que aconteceu. Ela parou para falar comigo e com a minha comissão. Ah, perfeito. Tá ótimo. Obrigado. De nada. Doutora Patrícia? Sempre. Boa tarde, Sara. Boa tarde. Obrigada por ter comparecido nesse tribunal para nos auxiliar aqui com esse julgamento quanto complexo. A minha única pergunta que acho que não ficou claro, quando aconteceu esse fato, né, essa ocorrência da Ana Clara, tinha algum, além de você, tinha alguma outra atleta próxima ali da falta, do momento da falta, que também ouviu essa ofensa? Naquele momento, não. Pois como foi uma falta para o time adversário, meu time voltou para se recompor, porque foi uma falta para elas. E foi a hora que eu estava voltando. Ótimo, muito obrigada, satisfeita. Doutor Rodney, o senhor tem? Obrigada. Doutor Mário, o senhor tem perguntas? Eu posso? Isso. Alô? Alô? Boa tarde, Sara. Me chamo Mário. Só queria saber, você se dirigiu à comissão técnica? Sim. O que a comissão técnica te falou? Como eu tinha acabado de fazer a falta e eu fui apenas correndo para relatar, o meu técnico pediu para me voltar para o jogo, pois pensou que era assunto sobre o jogo. E pediu para me voltar para o jogo. E como voltando, já fui direto para a árbitra do jogo. Certo.
Sem perguntas, vai. Obrigado. Obrigada, viu, Sara? Você pode ficar aqui presente e assistir o julgamento, tá bom? Só vou pedir para você dar o microfone para o João. Vou chamar agora a dona Ana Clara. A senhora pode vir aqui, por gentileza, pegar, passar o documento. Tudo bem? Boa tarde. Tarde. Da mesma forma, obrigada por você estar presente, poder prestar também esses esclarecimentos que são importantes, tá bom? Me conta o que aconteceu está lá em Taubaté desde quando? Na verdade, foi meu primeiro jogo pelo campo. Ah, Eu jogo futsal faz 5 anos. bacana. E antes você jogava algum campeonato? Não. Foi a primeira Não. vez que você estreou mesmo em algum campeonato? No campo, sim. Ah, perfeito. E você joga em qual posição? Eu joguei de volante. De volante? Me conta o que aconteceu nesse dia. A Sara cometeu a falta na goleira e ela foi saindo. A Bessa estava do meu lado, aí as duas teve um desentendimento. A menina é do meu time, eu fui defender a menina. Eu realmente peitei a Sara e falei para ela não fazer graça, que ela não estava na casa dela. Ela foi para a comissão dela. A menina do time dela falou que não era para ela falar nada, que depois ela falava. Em momento algum ela chegou até a comissão dela. Foi a menina do time dela que falou para ela deixar para lá porque estava no jogo. E depois ela falava. Foi isso que ocorreu. Tá. Em algum outro momento durante a partida você teve algum. Não, Não. E a Bessa que você citou é a goleira. não. Quem é a Bessa? Eu não sei que posição que ela joga. É de linha também. Tá, junto com você no Taubaté. Sim. E qual que foi o desentendimento que ela teve com a Sara? Não sei, eu só vi as duas se encarando só. Tá, aí você chegou até A a, Sara. a Sara e falou isso. Sim. Você viu as duas, não chegaram a conversar, elas não chegaram a conversar nada, você só chegou e falou. Sim. Você estava muito à vontade por estar em Taubaté, jogando como mandante? Como é que estava? Pra mim é normal. É normal? Sim. Tá, perfeito. O que você teve de intenção na hora de falar essas palavras para ela? Só pra ela ficar no canto dela. Tá, ela antes, você viu ela querendo arrumar confusão com alguém? Não. Foi só o momento da falta mesmo. Que ela deixou realmente o. Não sei se foi o joelho ou a canela no rosto da goleira. Tá, perfeito. Tem alguma pergunta, Pedro? Ana Clara, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. Você se lembra exatamente quais foram, qual foi as palavras que você disse para Sara, para a atleta Sara? Foi o que eu acabei de falar pra ela. Pra ela não fazer graça que ela não estava na casa dela. Então, excelente. Obrigado. Sim. Obrigada, Tomara. Tem perguntas também? Suficiente, muito obrigada, viu, Ana Clara? Pode deixar o microfone com o João, pode pegar esse documento e pode aguardar. Consulta a Procuradoria e a Defesa se tem algumas outras provas a produzir ou só vai ser a sustentação. Perfeito, muito obrigada. Então, vou conceder a palavra para a Procuradoria, por gentileza. Melhor, né? Boa tarde, presidente. Presidente Alessandra, nobre relator, doutor Pedro, doutora Patrícia, doutora Paula, doutor João, da secretaria, doutor Mário, prazer conhecê-lo. Primeiro, a Procuradoria gostaria de destacar, presidente, que é nítido, né, que as duas atletas aqui presentes, a quem eu agradeço a presença, inclusive tanto da denunciada Ana, quanto da suposta vítima Sara, nessa situação, são sempre importantes, né, e por isso que a Procuradoria, sempre que possível, pede o depoimento da vítima ou de alguém que possa dar maior veracidade àquilo que vem encartado na súmula e que é o documento base para que nós, procuradores, possamos ofertar a denúncia. Então, o depoimento da Sara em si corrobora efetivamente aquilo que veio trazido em súmula, né? Contrariamente ao que traz a Ana, né, aqui denunciada, em que ela confirma parcialmente a frase que foi dita,
né? E como eu mencionava anteriormente, ambas são atletas muito jovens e que têm um caminho longo pela frente, né? Estão numa categoria sub-17. Nós aqui, tanto os procuradores quanto os auditores e também as defesas, os advogados que fazem aqui presentes no tribunal, todos nós conhecemos muito bem o futebol, né? Ou porque fomos atletas, ou porque temos alguma vivência dentro do esporte que nos capacita para isso. E, obviamente, que em uma situação em que nós temos um desentendimento ou um debate um pouco mais acalorado em campo, geralmente saem palavras que depois, obviamente, a pessoa não vai se recordar integralmente o que é dito, né? No sentido de confirmar essas situações, sobretudo quando ela chega ao tribunal, né? Mas ela pode, obviamente, sobretudo numa categoria de base ainda, em que as atletas e os atletas ainda não conhecem efetivamente quais são as sanções que o CBJD lhes impõe, né? Através dos atos que eles praticam dentro de campo, né? E esse é um deles, né? Há uma previsão no CBJD que traz efetivamente uma sanção para atos como esse, e parece que foi cometido, pelo menos se nós nos baseamos na súmula. Obviamente que os auditores vão poder fazer a sua análise mais objetiva sobre a situação, mas a Procuradoria, quando recebe uma situação como essa, obviamente que nós temos que fundamentar muito bem. E, para isso, a gente precisa trazer mais subsídios, quando possível, para que nós possamos trazer mais insumos para as nossas sustentações orais. O depoimento da Sara, presidente, o nobre relator, doutor Pedro, não restam dúvidas, pelo menos aos olhos da Procuradoria, de que houve, sim, o ato praticado pela aqui denunciada a menina Ana, né? E, obviamente, que isso, a presença de ambas, como sempre é feito nesse tribunal, ela também vai ser valorada. Mas é inequívoco, pelo menos no entendimento desse procurador, de que esse tipo de situação ela deve ser coibida, né? E é claro, né, a Ana traz uma versão, a Sara, como vítima, traz uma versão que é parcialmente coincidente à versão que traz aqui a Ana, ora denunciada nesse caso. Mas a questão objetiva é: existe uma previsão no CBJD, que é exatamente o artigo 243G. Nós, quando fundamentamos uma ação como essa, uma denúncia como essa, sempre procuramos trazer, além do próprio CBJD, outras normas afetas ao desporto e proíbem e indicam que esse tipo de situação ela não pode ocorrer, né? Não pode ocorrer através de comissão técnica, não pode ocorrer quando é torcedores, mas, sobretudo, quando se tratam de atletas, porque estão no mesmo ambiente e devem respeito mútuo, né? A questão do racismo no futebol tem sido, infelizmente, nos últimos anos, objeto de análise de diversos tribunais, não só no Brasil, né? Haja visto o que acontece com alguns atletas brasileiros na Europa, né? E certamente tanto a Ana aqui presente quanto a Sara têm conhecimento dessa situação. E o tribunal, quando recebe uma súmula em que nós temos uma situação como essa, obviamente que o tribunal também não vai se furtar a fazer essa análise de maneira mais objetiva, né? Esse procurador e também os demais procuradores aqui do tribunal, nós somos muito conscientes e razoáveis no sentido de que nós não estamos aqui denunciando só por denunciar, né? Obviamente que aquele conjunto probatório que é produzido nesse tipo de situação, ele tem que ser valorado. E me parece que, nesse caso específico, né, o depoimento da Sara corrobora integralmente aquilo que vem encartado na súmula, que já tinha a presunção relativa de veracidade, né, quando chega para nós, até porque a autoridade da partida, que é o árbitro, ele tem essa competência, mesmo que ouvido depois, ou que ele coloque depois o relato dele em súmula, como ele disse para a Sara, de que naquele momento ele não poderia parar a partida para poder fazer esse relato, mas depois, uma vez que a comissão técnica e a própria vítima Sara se dirige a ele, ele tem a obrigação de fazer. Mas, óbvio, né, a Procuradoria, novamente, são duas atletas muito jovens, né, e que devem refletir muito, porque isso vai conduzir objetivamente as suas carreiras, né? É uma situação em que nós não queremos nunca ter no tribunal,
né? Infelizmente, nos últimos meses, no último ano, não é, presidente, nós temos tido diversos casos de racismo, né? E que o tribunal tem se pautado de maneira muito assertiva, né? Aplicando condenações, obviamente, analisando caso a caso. Mas nesse caso específico, presidente, resumindo aqui minha fala e terminando, a Procuradoria entende que, muito embora seja o depoimento da vítima, que tem uma certa conexão com aquilo que disse a própria denunciada, a menina Ana, ainda assim, muito embora não haja a confirmação por completo, mas há pelo menos uma situação que nos direciona, né, sabendo nós de como funciona o esporte, de como funcionam os debates dentro de um campo desportivo, de que possivelmente a frase inteira encartada pelo árbitro na súmula ela tenha sido proferida pela Ana. Obviamente que nós não temos como comprovar isso de maneira integral, porque nós temos dois depoimentos que são divergentes, no sentido da ofensa em si, mas a Procuradoria, aqui exercendo o seu papel, né, constitucional e também previsto no próprio CBJD, ratifica integralmente os termos da denúncia, né, corroborando aqui com todas as normas e todas as situações que as entidades da administração do desporto têm feito no sentido de combater práticas racistas, não só no esporte, mas na vida comum, né? Porque isso também se reflete na vida comum, como disse a Sara. O sentimento é sempre de menosprezo, de humilhação, né? De que ela poderia se sentir ou se sentiu um ser humano menor do que aquela pessoa que proferiu aquela ofensa diretamente. Então, o fato da Ana estar aqui, também da Sara, eu acho que já é um aprendizado, né? E que nós da Procuradoria, sobretudo quando se tratam de atletas jovens, como é o caso, que isso sirva realmente como lição, né? A gente realmente espera que a Ana não volte aqui em nenhuma situação, assim como a Sara, seja como vítima ou seja como qualquer situação que lhe coloque numa situação de infratora, né, dentro do CBJD. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, entende que o depoimento trazido pela vítima aqui presente corrobora integralmente os termos que vieram encartados em súmula e entende também que a versão trazida pela Ana confirma de maneira parcial a frase proferida em direção da vítima. Obviamente que, né, na análise dela ou daquilo que ela traz ao tribunal, ela não completa esse entendimento que vem em súmula. No entanto, a Procuradoria entende que o que foi produzido em termos de prova é suficiente para confirmar de que houve a infração e, ao final, aguarda a condenação. Muito obrigada, doutor Rodner. Com a palavra, doutor Mário, para a defesa, por gentileza. Obrigado, presidente, nobre procurador, senhores auditores, colegas de trabalho. Obrigado, João. Me serviu bastante. Entendo a situação, e a gente tem visto muito aqui na Federação Paulista, aqui, a qual parabenizo pelo trabalho que vem desenvolvendo em relação ao combate ao racismo, às discriminações, a gente vê nos Jogos do Campeonato Paulista, e, inclusive, isto serve para os clubes, porque as orientações que partem da Federação Paulista em relação a esse tipo de atitude é um treinamento. E essas orientações, pelo menos lá, na Liga Municipal de Futebol de Taubaté, das equipes que disputam o Campeonato Paulista, vem sido combatido. Vem sido combatido de uma forma a qual a própria federação é que tem nos incentivado. Então, é inadmissível essa situação. Agora, nobre procurador, com todo respeito, como vossa pessoa mesmo disse, não há provas. Existem, sim, as palavras de cada qual, no calor do jogo, mas é afirmado pela Ana Clara o que já foi dito. Ela não falou aquilo. Mesmo porque, veja só, ela descende de uma raça afro-brasileira. O pai que está aqui é afro-brasileiro. Então não tem lógica uma pessoa que descende da raça afro agredir a própria companheira, que vão ser lá no futuro, talvez jogarem junto, coisas parecidas. Mas no primeiro momento, a árbitra relatou, mas não afirmou. Por que ela relatou? Porque o artigo 9º, parágrafo 1º do Regulamento Geral de Competição a obriga a fazer isso.
Porque se não o fizer, a proporção de punição vai para ela. A punição de proporção é a mesma, como se não tivesse relatado. E não o fizeram no jogo anterior. O Clube Audax não o fez no jogo anterior, com a Portuguesa Santista, que ocorreu na torcida. Mais grave ainda, porque foram agressões mais racistas do que o nobre procurador falou, que não se concretizou. Então, eu entendo que a veracidade está aí, que não houve o fato. Que não houve. Por que não houve o fato? O trio, o árbitro principal e sua equipe, é bem claro na súmula, no relatório posterior, que fala que ela não ouviu, ela não presenciou e nem viu. A prova está aí. A gente sabe que no direito brasileiro não há crime sem prova. E como que eu vou punir uma pessoa se não tem provas? São palavras. Palavras se esvaziam. Então, por toda a justiça cumpra-se o que está na súmula. Eu não vi, eu não ouvi e não presenciei. Mas eu sou obrigado a relatar, porque senão eu serei punido. Eu tenho que cumprir o regulamento. Se eu não cumpro o regulamento, eu serei punido. Em nenhum momento a comissão da própria equipe foi até a arbitragem. Ela relata que quem foi a atleta. A atleta que foi, aos 81 minutos de jogo. Qual era a obrigação? Para o jogo. Se houve esse ato, para o jogo. Eu não vou deixar para fazer isso depois. Porque isso, numa partida de futebol, é que deve ser feito. É isso que a federação combate. E é isso que nós pregamos lá em Taubaté. São meninas, como bem disse o nobre procurador, meninas jovens, que estão começando agora no futebol, talvez no calor, talvez possa ter proferido, ou possa ter ouvido, ou possa ter uma série de situações. Mas aqui o fato é que não tem provas. Em parte, não existe parte. Ou fez ou não fez. Aqui não fez. Se tem dúvida, quem estava do lado? Trazer a atleta do Taubaté, companheira dela? É companheira dela. Então, o fato é exatamente isso. Presunção de veracidade na súmula. Eu não vi, eu não ouvi, eu não presenciei. Essa é a presunção de veracidade. É nesse ponto que nós temos que analisar. Não ao contrário. Porque qualquer um poderia chegar lá e falar. Visando alguma vantagem, não vamos pensar dessa forma que são meninas em formação. Mas poderia, por que não? Tirar uma vantagem em cima disso. Parar o jogo, para expulsar, para fazer alguma coisa. Então, nesse ato, eu vejo um equívoco procurador quando ele tenta, de qualquer forma, induzir uma pena. Eu nem sei não, por que nós estamos aqui, porque se realmente o fato ocorreu com toda a veemência, a comissão, toda a equipe, dali, delegacia, boletim de ocorrência, certo? Como é a tramitação normal. Boletim de ocorrência, como é uma tramitação normal. E assim, os fatos vão ser apurados com a sua devida justiça. Por quem? Ministério Público? Delegacia? Aí sim. Porque, com certeza, a condenação aqui, nós vamos partir para uma outra esfera. Porque ela passa dos limites do Tribunal de Justiça Desportiva. Porque hoje, o crime de racismo, a gente sabe, é inafiançável. É inafiançável. E como que nós vamos punir um ato que não ocorreu? Qual é a prova? Não tem prova. Tem a veracidade da súmula, que é exatamente o que o próprio trio de arbitragem relatou. Eu não vi, eu não ouvi, eu não presenciei. Como é que eu vou falar que é verdade? Então, diante disso, o que nós pedimos? É maior cuidado com esse tipo de situação. Segundo, continuar com a excelente e ótima campanha que a Federação Paulista faz e induz as equipes a fazerem, as ligas de futebol a fazerem, com faixas, orientações, com treinamentos,
para as equipes, para que esse tipo de situação na formação da base já venha treinado, que não ocorra. E se não me engano, talvez seja 5 federações no Brasil que tem um trabalho, mas a Federação Paulista de Futebol sempre é a primeira, sempre ela puxa todas, e automaticamente todo mundo vem junto. As equipes trabalham sobre isso. Até lá no nosso futebol de menores, né, no lado social, existe um trabalho de orientação para que respeite o limite, respeite sem homofobia, de qualquer forma, o colega do lado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que nós temos para dizer é exatamente isso, que diante das provas que não existem, que não temos, é pela absolvição da Ana Clara. Obrigado. Eu agradeço, doutor Mário. Foi requerido pela Procuradoria a réplica, e eu vou dar 1 minuto e 2 minutos, 1 minuto para cada um, para o senhor fazer a réplica. Tá bom? É previsto isso no código, é possível. Não, para mim tudo bem. Tá. Vai Vai ter o mesmo período, tá? Mário, mais uma vez, prazer em conhecê-lo. Esse procurador, que também é advogado, especificamente na área de discriminação racial na justiça comum, a gente já viu diversos casos em que a materialidade, no crime de racismo, você só consegue produzir provas através da vítima. Essa é a regra. Essa é a regra. Não há outro meio. Ninguém escreve um documento dizendo, olha, xinguei X pessoa deste caso. Né? Com raras exceções. E mais, existe um fenômeno que se chama fenômeno da introjeção. Né? E eu já vi essa situação na justiça comum diversas vezes, a ponto, inclusive, de uma audiência, que só para ilustrar, em que eu estava também defendendo uma vítima de racismo, um advogado de defesa disse que o cliente dele não poderia ser considerado racista porque ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida e a Santa é preta. Então, isso, de verdade, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, não é suficiente para retirar qualquer situação que tenha ocorrido no campo de jogo, neste caso específico. Então, a Procuradoria entende, sim, que a presunção relativa de veracidade do estupro ela pode ser corroborada pelo depoimento da vítima. Né? O CBJD, até pela o seu rito mais informal, isso é absolutamente possível. Então, mais uma vez, data máxima vênia com todos os argumentos que o senhor trouxe, que são, obviamente, motivo de uma reflexão dos auditores, mas esse procurador está absolutamente convencido de que houve a prática do ato. Claro, né, a Ana, como eu disse, a informação também vai refletir sobre isso. Acho que é um aprendizado tanto para ela quanto para a vítima, mas a Procuradoria não tem dúvida nenhuma de que a frase foi feita de maneira completa. Então, reitero novamente e aguardo condenação. Com a palavra, doutor Mário. Dois. Isso. Tolerável, hein, procurador? Entendo a situação da sua função como procurador, que busca sempre o justo da penalidade, está fazendo a função e com muito louvor. Parabéns mesmo, sabe? Mas eu também entendo que Vossa Senhoria, doutor, como CBJD, prevê que a Procuradoria tem que trazer provas. Quais provas que a Procuradoria trouxe? Quais provas, cara? Cadê vídeo? Cadê? O que prevê o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, seu artigo 57. A prova dos fatos alegados no processo desportivo incumbirá a parte que requerer. Então, nós precisamos ter provas. Não existem provas. Existem depoimentos. Simplesmente isso. Depoimentos. Na qual uma diz isso, a outra diz aquilo. Como condenar alguém se não tem provas? É isso que a gente está colocando. Precisamos, sim, aperfeiçoar isso. Precisamos, sim, de maneira que a gente, sinceramente, entendo a situação, a denúncia, entendo a situação dos fatos, mas não sei por que nós estamos aqui discutindo uma coisa que não deveria estar aqui.
Deveria, sim, estar no âmbito administrativo, conversando com as equipes e assim as orientando o que fazer e como fazer para nós combatermos esse tipo de ação. Essa é a situação. Então, insisto novamente, nós não podemos condenar de uma forma injusta sem provas. Discordante do nobre procurador, ainda acho que tem 30 segundos, a súmula tem presunção relativa de veracidade. E qual é a veracidade da súmula? Ela está dizendo que não vi, não ouvi e não presenciei. Eu estou relatando porque eu sou obrigado a relatar. Artigo 9º do Regulamento Geral de Competições, parágrafo 1º. Porque se assim eu não fizer, eu vou ser punido. Eu, árbitro, vou ser punido. Eu não quero, eu tenho que cumprir o regulamento. Obrigado. Muito obrigado, seu Mário. Então, doutor Mário, eu vou passar a palavra agora para o relator para voto, por gentileza. Presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto para terminar a reflexão da defesa e da procuradoria. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a defesa, doutor Mário, também parabenizar o doutor procurador. E algumas questões trazidas pelo depoimento da vítima, ela não está de acordo com o que foi colocado na defesa escrita, com relação à frase exata, né? E isso, por isso que eu questionei a necessidade de depoimento pessoal, para verificar aqui essa questão. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer. Com relação à questão que a defesa nos faz esse paralelo com o direito brasileiro à justiça desportiva, a justiça desportiva, ela é o que nós temos de instrumento, né, aqui em sede de competição, no âmbito de uma justiça privada, né? Obviamente que atos racistas elas têm consequências em âmbitos, né, de ordem pública, mas também nós temos que no regimento, né, no Regimento Geral de Competições da CBF, se eu não me engano, foi a primeira federação mundial a incluir, né, a punição desportiva por atos discriminatórios. Então, além da questão de seguir o rito do direito penal, direito criminal, nós da justiça desportiva usamos instrumentos para a gente tentar dirimir aí e manter as questões, né, afastar essas questões discriminatórias de determinados fatos. Eu gostaria de trazer aqui, então, alguns fundamentos para, em sede de voto, para daí passar aqui ao veredito do caso, tá? Então, vamos lá. O nosso papel como operadores da justiça desportiva
ele transcende a aplicação das simples sanções a infrações cometidas no âmbito desportivo. A justiça desportiva, conforme regulada pelo artigo 217 da Constituição Federal, assume uma posição de destaque de preservação não apenas da ordem desportiva, mas também dos direitos humanos fundamentais. Estamos, portanto, diante de uma responsabilidade que requer um alinhamento constante com os princípios do direito e a defesa intransigente da dignidade humana. O presente caso aqui, ele nos leva à reflexão sobre o papel deste tribunal em situações que possam ultrapassar os limites das 4 linhas do campo esportivo. Trata-se de um trata-se de um suposto ato de racismo praticado por uma atleta. E a palavra da vítima, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria e a defesa também ela faz essa analogia com, né, o direito criminal, então a gente pode trazer essa analogia para esse caso, né? Eu quero trazer essa analogia também da jurisprudência pátria para esse caso concreto, né? Que ela nos traz que é possível a condenação do réu nos crimes raciais, somente com a palavra da vítima, desde que não haja outros meios de prova, e a partir de uma análise ampla para além da dogmática jurídica. Ou seja, então a gente trouxe aqui o depoimento, né? Tanto da denunciada quanto da vítima, e a partir daí a gente tem que buscar elementos probatórios, no quais são, né, mais verossímil para a gente poder aí elaborar a nossa decisão. E também aqui, por analogia, né, assim como a ilustre defesa nos traz aqui na página 30 dos autos, eu queria fazer aqui uma analogia, a menção ao agravo regimental no agravo em recurso especial, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, que diz que, entre aspas, a jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios, né? Então, esses crimes de discriminação, de violência, né, sexual, de assédio, eles não têm essa materialidade. E então a nossa jurisprudência ela fala que sim, né, que quando coerente e verossímil, a gente pode trazer aqui os elementos probatórios, né? Então a palavra da vítima tem um valor probatório significativo. Dito isso, então, a palavra da vítima, ela tem um peso de grande relevância, especialmente em casos de discriminação racial, crimes sexuais, como eu disse, acabei de dizer aqui agora, onde muitas vezes é o único testemunho disponível. Desconsiderá-la seria um retrocesso no combate às práticas discriminatórias que, infelizmente, ainda permeiam a nossa sociedade. O racismo estrutural é uma realidade lamentável e o combate a essa chaga deve ser uma prioridade em todas as esferas, inclusive na desportiva. A atleta em questão cometeu um ato que fere não apenas a dignidade da vítima, mas também os princípios mais básicos de convivência social e respeito humano. É dever deste tribunal não apenas punir, mas reafirmar nosso compromisso com a construção de um ambiente esportivo inclusivo e livre de qualquer forma de discriminação, né? Então, como instrumento desse tribunal, paralelamente aí a todas as outras ações que a sociedade vem fazendo, a federação vem fazendo, e nós, como um tribunal independente, a gente também tem o dever aqui de usar instrumentos para combater esse tipo de discriminação. Destaco que o clube ao qual... só um minutinho aqui. Tá. Bom, então, como bem ressaltado, né, a gente também tem que lembrar que o Tribunal Arbitral do Esporte, ele traz também a responsabilidade de coibir essas atitudes e que cabe não apenas aos infratores indiretos, mas também às instituições
que os representam. Então, portanto, eu entendo que a condenação da atleta é a medida que se impõe, não apenas como punição pelo ato praticado, mas como um marco necessário na luta contra o racismo e pela preservação dos direitos humanos dentro do ambiente esportivo. A justiça desportiva, como guardiã dessa ordem, deve ser implacável contra qualquer tentativa de minar os valores de igualdade e dignidade humana. Então, com base aqui no conjunto normativo aplicável, né, e aqui nós temos o artigo 170, parágrafo 2º, né, onde que as penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas de prática não profissional. Então, portanto, a sanção do artigo 243-G em razão de valores pecuniários, ela não vai ser aplicada por conta do artigo 170, parágrafo 2º, né? Mas eu voto pela condenação da atleta em 5 partidas para reafirmar que o tribunal não vai tolerar atitudes que firmam a dignidade de qualquer indivíduo, seja atleta, torcedor ou qualquer participante do espetáculo esportivo. Esse é o voto, presidente. Perfeito. Como vota a doutora Patrícia? Bom, antes de mais nada, eu novamente gostaria de agradecer a defesa e a procuradoria por ter trazido aqui fatos importantes para ajudar aqui na elucidação do julgamento. Bom, naturalmente, é complicado a gente, né, ter que levar a julgamento uma atleta que é primária, que tem 17 anos, e jovem, com todo, né, com um talento aí pela frente, mas como trouxe o relator, e antes disso, eu gostaria de pontuar uma questão importante, que a gente até, inclusive, tivemos um curso pela federação na segunda-feira, tratando, né, o Dr. Rodney não estava, mas a gente estava tratando justamente esse tema de racismo e pontuando essa questão de que quando comete o racismo, ou seja, uma pessoa que é negra, é descendente de um negro, ela pode cometer um ato de racismo ou não? Ela está ali com um véu, está protegida por essa razão, então significa que ela poderia cometer atos, né, de injúria racial ou racista? E a gente discutiu muito sobre isso, exatamente pela dificuldade que existe dentro desse âmbito de fazer esse tipo de julgamento. Como o doutor Pedro muito bem pontuou, a palavra da vítima tem relevância, né? Evidentemente, porque se não tivesse relevância, se ela não tivesse sentido uma ofensa na sua dignidade humana, que é disso que nós estamos falando aqui, então é isso que eu imagino que a Ana tenha que levar do tribunal para a vida, né? Especialmente para a vida pessoal e para a vida esportiva, porque a gente, como jogadores de um esporte tão relevante quanto o futebol, o que nós temos que fazer aqui é tentar aplicar, fazer uma mudança de comportamento. Até porque, como o Dr. Rodney colocou nos termos da sua denúncia, nós temos 56% de uma população negra no Brasil. E como é que pode a gente, no último ano, ter números absurdos de denúncias aqui por atos racistas, né? Ao ponto da pessoa achar poder chamar uma pessoa de negrinha imunda ou qualquer coisa desse nível para baixo, isso possa ser ignorado. Então, assim, a mensagem que o doutor Pedro trouxe, eu concordo plenamente. A gente aqui cuidamos apenas da esfera desportiva, estamos alinhados ao CBJD, e dentro da nossa competência, eu acho que a gente realmente precisa dar uma resposta, né, para todos os clubes, para todos os atletas, de que não vai ter, a tolerância é zero com relação ao racismo e qualquer forma de discriminação. Acho que os clubes realmente têm que fazer políticas nesse sentido, colocar no Instagram,
de que qualquer tipo de ato racista, qualquer injúria racial, isso vai ser punido, combater isso. Não adianta, o doutor trouxe aqui que o clube combate isso, a gente não viu um documento dizendo, olha, tenho fotos aqui, olha, entraram com faixa, olha, estamos comunicando. A gente precisa ver isso efetivamente por todos os clubes, não simplesmente palavras, né? E, sem dúvida, a gente tem que considerar a palavra da vítima, porque é o único instrumento que nós temos. Evidentemente que se fosse uma discussão dentro do campo, elas teriam resolvido ali, realmente nós não estaríamos aqui há 1 hora discutindo isso. Desse modo, eu vou acompanhar o relator nas 5 partidas, e como bem colocou, não existe um valor de multa em razão do atleta ser menor de idade, e o CBJD estabelecer isso, mas o que nós queremos, a mensagem que eu, acompanhando o meu par, queremos passar para a vítima e para a denunciada é que esses atos não serão tolerados. Eu acho que isso daqui é unanimidade na federação. Então, voto aqui acompanhando o relator em 5 partidas. Muito obrigada, doutora Patrícia. Antes de tudo, de começar pelo voto, parabenizar doutor Rodney e também doutor Mário, que ambos conseguiram protagonizar uma discussão em que a sociedade tem cada vez se aperfeiçoado mais e travado esse tipo de discussão em alto nível. Acho que o requerimento pela réplica e tréplica foi importante para que todos nós que estamos aqui possamos ser agentes propulsor do que realmente o trabalho que a federação tem feito junto aos clubes e que o TJD tem alinhado em relação à ética desportiva, mas, sobretudo, em questão de dignidade da concretização, que é o esporte da dignidade da pessoa humana. Parabenizo também o voto do relator, eu acho que o voto do relator foi cirúrgico. Discutimos aqui momentaneamente, porque é muito difícil chegar, como a doutora Patrícia colocou, uma atleta amadora no seu primeiro jogo sendo denunciada por um ato tão cruel para a humanidade e a gente ter que debruçar sobre isso, onde nós estamos, isso demonstra que a sociedade falhou, não foi só o futebol, mas a sociedade está falhando em algum momento, né? Então, a gente está acostumado a ver a agremiação denunciada, atletas, talvez comissão técnica, profissionais, e não um atleta amador. Então, não tem a questão da multa, eu acho que fica como a título de sugestão para as agremiações, tanto do Audax quanto do Taubaté, fazerem trabalhos mais intensivos com pessoas que talvez estejam chegando agora, mas renovando isso com a agremiação, e entrando especificamente sobre o ônus da prova, que no final é isso que a gente está discutindo aqui, que é o ônus de prova. Entendo que já está pacificado isso, que a palavra da vítima, quando em conformidade, tem um valor probante suficiente mesmo para amparar o que é uma condenação, por exemplo. O doutor Mário trazer uma colega de equipe, sim, é o que a gente mais vê aqui, né? Quando é uma defesa, é alguém que trabalha no clube, é alguém que estava, que presenciou o fato, é isso. Então, tendo em vista isso, resolvendo pelo ônus de prova, realmente aqui eu entendo muito bem provado pela palavra da vítima que foi coerente com o que está descrito aqui. Na defesa, inclusive, a gente vê que foi falado uma coisa, no depoimento não completou exatamente como estava na defesa, a gente demonstra também uma fragilidade nesse momento de reproduzir. Mas quero ressaltar o excelente trabalho que foi realizado das duas partes. Acho que dessa forma não tenho outra alternativa senão acompanhar integralmente o voto do relator e assim entender pela suspensão por unanimidade da atleta Ana Clara na suspensão de 5 partidas, já com o uso do benefício do 182, né, doutor Pedro? Sim, já com benefício do Já 182. com o benefício do 182, Já não com foi benefício citado do pelo 182. relator. Tá. Foi citado pelo relator desse benefício? Está citando agora? Não foi citado. Não, quando ele se pronunciou, ele não citou. Não seja por isso, a gente Tá, eu vai... Não, mas eu reformo estou aqui. perguntando, você está citando Então, agora? tá. Esse benefício. Não, eu estou questionando, porque quem está citando é a presidente, não é o relator. Por isso que eu estou colocando. Ainda não finalizamos o julgamento, de modo que Não, é só isso uma isso pode ser retificado até o momento posterior, porque como é um colegiado, a gente consegue discutir isso, Eu inclusive entre jogadores. posso retificar meu voto, presidente? Por gentileza. Tá, então eu vou votar pela condenação da atleta,
sem as penas pecuniárias, devido ao artigo 170, parágrafo 2º, e também a suspensão em 5 partidas, já com o benefício do artigo 182 do CBJD. Esse é o voto reformado. Consulta a doutora Patrícia, se vai acompanhar, vai retificar, como que é o voto da Não, eu acompanho, na verdade, até praxe, a gente já vê quando é modalidade assim, é que a gente faz 20 processos numa pauta, evidentemente que estava com benefício, ok, eu acompanho. Perfeito, eu também acompanho dessa forma. Então, agora proferindo efetivamente, doutor Mário e doutor Rodney, o julgamento, então fica por unanimidade 5 partidas com benefício do 182 no 243G. Esse é o julgamento, então julgamento encerrado. Obrigado. Imagina. Pediu. Tá. Feito. Vamos prosseguir. Agora, o primeiro da pauta, processo 1004 de 2024. Auditor relatora, doutora Patrícia Reale. Denunciado, senhor Danilo Carvajal, em curso no artigo 243G, também no CBJD, na partida Grêmio Esporte Mauense versus Prata da Casa Sociedade Anônima do Futebol, pelo Paulista Sub-13, realizado em 18 de agosto de 2024. Temos aqui a... Então, só... Tá, ele é denunciado. Quer que eu te espere? Então tá. Então eu vou pedir só para o relatório da doutora Patrícia e a gente já segue para o depoimento, por gentileza. Bom, vamos lá. Processo 1004 de 2024, Paulista Sub-13, Mauense Prata da Casa. A Procuradoria oferece denúncia em relação a Danilo Carvajal Rapo, da equipe Prata da Casa, por suposta infração 243G. De acordo com a Procuradoria, o senhor Danilo, que é preparador físico da equipe Prata da Casa, deixa eu ver aqui. Temos um recorte aqui do item ocorrências, da súmula, que consta o seguinte: no intervalo da partida, o diretor do jogo, Vladimir Machado Barbosa, informou à equipe de arbitragem que o massagista do Mauense, senhor André de Oliveira Cardoso, alega ter sido ofendido por palavras racistas pelo preparador físico do Prata da Casa, senhor Danilo Carvajal Rapo. Porém, nós da arbitragem não testemunhamos tal situação. Bom, diante disso, a denúncia está consiste pela infração 243G e aqui, é isso. Além disso, em relação à ficha disciplinar do senhor Danilo, ele é reincidente e esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Vamos prosseguir agora para o depoimento pessoal do denunciado. Tudo bom, seu Danilo? Prazer estar com o senhor aqui e poder realmente colaborar conosco para elucidar o que aconteceu. O senhor, qual que é a atividade do senhor lá na agremiação? Sou preparador físico lá no Prata da Casa, da categoria Sub-13 e Sub-14. 13 e 14. O senhor está lá na agremiação desde quando? Vai fazer um ano, mais ou menos. Eu cheguei em julho, mais ou menos, de 2023. Antes o senhor estava em alguma outra agremiação aqui da... Sim, eu estava na Esportiva Itaperense, no interior, só que era na categoria Sub-20. Perfeito. O senhor já foi alguma vez denunciado aqui? Já esteve presente no TJD ou foi denunciado, respondeu algum Não, processo disciplinar? primeira vez.
Primeira vez? Acho que eu sou reincidente porque eu fui expulso no primeiro jogo contra o São Caetano, do Campeonato Paulista, lá no Anacleto Campanella. Tá, perfeito. Que no Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-14 vai até 30 minutos, né? E com 15 minutos, se obtém a troca, se troca o time inteiro e entra o outro time. Tudo começou por insultos do massagista ao jogador, um meu zagueiro que se chama Vitor Gabriel, mas a gente chama ele de Vitão pela altura. Ele estava realmente muito mal no jogo, errou 3 bolas seguidas, a confiança dele foi lá embaixo e o massagista da comissão técnica do Mauense começou a xingar o garoto. Ele é fraco, ele é ruim, vai em cima dele e a confiança do garoto foi lá embaixo. Eu não sei se é deuses da bola, eu não sei o que é. 2 minutos depois, escanteio, gol dele 1-0. De forma exagerada, eu reconheço que eu comemorei o gol de forma exagerada. Acho que foi isso que deixou ele nervoso. E na hora do gol, já estava no finalzinho, acho que ele fez o gol, o juiz terminou o primeiro tempo. E nessa comemoração, nessa exaltação, ele veio em minha direção e começou a me xingar. Eu reconheço que errei. As minhas palavras foram negão, para não dizer o termo pejorativo, negão do baralho. Não, é para evitar. É assim, aí eu falei, pô, negão, caralho, tal. Quando o meu garoto estava errando, você não falou nada. Agora que ele fez o gol, tá 1-0. Concordo, não foi desse jeito que eu falei, foi uma forma mais, como eu vou dizer assim, mais forte, porque ele também preferiu palavras fortes para mim e para um garoto de 13 anos que eu achava que ele era professor, ou treinador, ou preparador físico, ou tivesse uma formação de educação física, ou alguma coisa que eu fui corrigi-lo ele, falei, não foi legal o que você falou pro meu garoto, mas também eu não tiro a minha reação, que foi, como eu disse, como eu vou dizer assim, foi racista. Eu dizer negão do caralho, assim, foi racista. E eu tô aqui apenas para me desculpar, me retratar com. Se ele tivesse aqui, eu ia me retratar com ele numa boa, pedir desculpa. Fui punido pelo clube com 30% do salário. E na rodada seguinte seria o jogo contra o Mauá, que é o time da mesma cidade lá. Eles usam o mesmo estádio. E então o diretor desportivo pediu para eu não ir nesse jogo, pediu para eu ficar em casa, não ir nesse jogo e retornar só contra o São Caetano na outra rodada, que foi aí quando eu retornei. Então, das minhas palavras é isso, meritíssimo. Eu vim apenas me retratar, me desculpar o clube fez palestra sobre racismo. Eu conversei com o doutor Ricardo Brito, que é da ANAN, se eu não me engano, que é ele faz palestra sobre racismo, o clube proporcionou para gente, e ele me explicou, e eu vim mais me desculpar pelo termo que eu utilizei com o massagista do Mauense, e se ele tivesse aqui, me retratar e me desculpar. Mas como ele não está, eu apenas para vocês e a quem estava lá no presente momento. Obrigado, seu Danilo. Obrigado pela sinceridade, pelo depoimento. Eu não tenho mais perguntas. Alguém tem perguntas a fazer? Não, presidente, só agradecer a presença da Nina aqui. Também agradecer a presença e por ter contribuído com o julgamento. Enfim. Presidente, eu só queria saber por que você usou o termo negão. O termo negão assim é porque geralmente a gente da comissão, com os jogadores, quem é da bola, assim, pô, negão. Nesse sentido, não foi no sentido da ofensa em si a ele, assim, tipo, porque na hora eu estava um pouco exaltado porque ele ofendeu o meu jogador e depois a mim, porque eu fui corrigi-lo. Pô, não se xinga uma criança de 12, 13 anos em formação.
mas eu passei do ponto. E o termo negão é que na bola, assim, pô, negão, vamos lá, negão, pô, tal. Mas também entendo que é um termo que, perante racismo, não se é mais tolerado. Mas foi nesse sentido, pô, negão, não faz isso, não xinga o garoto de 12 anos e tal. Mas eu entendo também, depois da palestra, eu entendi que é um termo que não se é utilizado mais nesse dia a dia, assim, né? Antigamente poderia ser mais utilizado, mais cabível, mas eu, depois da palestra, da conversa que eu tive com o Dr. Ricardo, ele me esclareceu muita coisa e mais ou menos foi nesse tom que eu quis dizer, assim, não foi... Obrigada. Vamos então dar prosseguimento. O senhor pode acompanhar. Agradeço. Só devolve o microfone, por gentileza, para o João. Pode pegar esse documento, pode aguardar. Já passo a palavra para a Procuradoria para manifestação, por gentileza. Obrigado, presidente. Agora, boa tarde ao doutor Rafael. A Procuradoria só tem a agradecer o depoimento do seu Danilo e, obviamente, que a gente entende essas situações, né, no calor do jogo, numa discussão ali mais acalorada, a gente acaba, em alguns momentos, proferindo algumas frases infelizes, né, mas à luz da legislação, seja da legislação comum, seja do CBJD, isso se enquadra numa situação de infração, né? A admissão desse fato em si, não exatamente como está descrito aqui na súmula, mas estou reconhecendo de que houve sim uma situação que pode ser considerada como racismo, eu acho que já é o suficiente, inclusive, para o aprendizado, né? O senhor está trabalhando numa categoria de base, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, e os profissionais, principalmente da comissão técnica, têm realmente que dar o exemplo, né? E se fosse aqui na frase um brancão safado, seria a mesma situação. Não seria racismo do mesmo jeito, porque a legislação não é específica para nós mesmos, é para a sociedade como um todo. Então, mesmo que o termo tivesse sido utilizado, ou brancão, do caralho, alguma coisa assim, também se enquadraria nessa mesma situação. Só para ilustrar aqui, que o senhor, eu já vi que o senhor teve, né, um entendimento da situação, e isso particularmente me deixa muito feliz. Seguramente o doutor Rafael também, né, na defesa, vai sustentar, né, o que ele acha que é pertinente. No entanto, só fazer esse esclarecimento que, independentemente da frase ter o negrão ou o brancão ou qualquer outra situação em conotação pejorativa, se enquadraria na mesma situação do 243G do CBJD, e se fosse na justiça comum, da mesma forma, como eu capitulei na outra, na denúncia anterior. Então, mais uma vez, presidente, agradecer o depoimento aqui do senhor Danilo e, obviamente, aguardando condenação, apreciando aí e analisando e observando, obviamente, o critério sempre muito razoável de todos os auditores dessa douta comissão. Obrigada, doutor Rodney. Com a palavra do doutor Rafael para a defesa. Doutor Rodney, como a gente, acho que a gente são os decanos aqui, né, do grupo decano, eu nunca fiz 243G tanto quanto nesse ano. Em 10 anos, 12 anos que a gente está aqui, esse ano realmente tá tendo muito 243G, muita denúncia. E eu confesso que eu ia pedir para sustentar, presidente, depois do voto do relator, porque eu achei que o doutor Pedro ia ser o relator, mas eu mudei de ideia e eu vou sustentar por conta do seguinte. Eu estou tendo a oportunidade de fazer bastante, né, e tá conhecendo os votos, e a defesa hoje, eu vou provocar, né, vossas excelências, no sentido, provocar uma reflexão, no sentido de que está sendo sustentado que a palavra da vítima, ela tem um peso, né, com força probatória que vai favorecer a condenação. E argumenta-se nesse sentido e coloca muitas situações e faz uma analogia na questão da violência, né, vítima contra crime sexual, a violência contra a mulher, né? E já de antemão, presidente, eu já quero deixar claro que assim, o preconceito, o racismo, ele tem que ser combatido independente da forma que ele se manifeste.
Mas o que preocupa a defesa é a forma pela qual isso está sendo praticado pelo tribunal. Fazer esse tipo de analogia, eu entendo que é uma maneira equivocada de se sustentar um voto. E digo por quê. Veja, todos esses exemplos no qual o doutor Pedro trouxe no julgamento anterior, são exemplos no qual o crime ele tem uma razão de ser. Esse benefício, entre aspas, né, essa condição da palavra que é dada à palavra da vítima, ela tem uma razão de ser. Né? Quando a gente trata de violência, por exemplo, contra a mulher, não é só porque é mulher que a palavra dela tem um peso. É porque ela está enquadrada, além de ser mulher, ela está enquadrada dentro da violência no âmbito afetivo. Além de estar na violência do âmbito afetivo, é no âmbito doméstico. E além de estar no âmbito doméstico, é no âmbito familiar. Então, o que acontece dentro de uma casa de 4 paredes, é óbvio que ali a palavra da vítima ela tem que ser sobrepesada. Né? Por exemplo, eu aqui, se eu ofendo a doutora Alessandra, no qual é uma amiga particular, tem um carinho muito grande, adoro ela, mas no caráter exemplificativo, se eu em julgamento ofendo a doutora Alessandra, a palavra dela não tem peso. Ela tem que provar. Porque está sendo praticado no ambiente público. Não é porque ela é mulher que significa que toda e qualquer situação vai ser dada a ela essa condição. Isso é uma maneira equivocada. Veja, a jurisprudência que o senhor teve, no pouco que o senhor leu, no agravo, no recurso especial, onde é que foi cometido o crime? Então, interpretar as denúncias no qual, né, interpretar com esse fundamento, eu entendo que não é a maneira correta, porque não se dá para equiparar um quarto num âmbito de um estádio. Né? Por exemplo, muitas denúncias foram, porque um torcedor chamou fulano de macaco. Veja, dentro de um estádio de futebol, é impossível não ter testemunha. É impossível não ter testemunha. E nesse caso, a palavra da vítima ela vai ter peso? Se fosse para a justiça comum, não. Porque a palavra da vítima ela tem que ser corroborada com os outros elementos do processo. Veja, acho que o doutor Pedro falou, foi a doutora Patrícia falou, ou o doutor Roger, não me recordo agora, mas veja, se não tem outra prova no processo, aí, tudo bem, vamos dar prioridade à palavra da vítima. Agora, se existem outras provas no processo, então ela tem que ser corroborada. Né? Se a doutora Alessandra alega que eu agredi ela, e no exame de corpo de delito não consta agressão, a palavra dela não tem o peso. Eu não vou ser condenado na justiça comum. Eu vou ser absolvido. Não é só porque ela é mulher, não é só porque ela está amparada pela, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que dá esse sobrepeso à palavra da vítima, que significa que não tem a defesa. Se existirem provas no processo que possam contradizer a palavra dela, que não corroborem com as alegações da vítima, essa pessoa não é condenada. É surpresa eu dizer aqui quantos casos a gente já ficou sabendo de pessoas que foram absolvidas. Acho que recentemente estava falando mesmo outro dia no jornal aquelas pessoas pessoa que é absolvida, o STF, o STJ agora acabou de absolver um estupro no caso de uma menina de 14 anos, isso foi público aí, teve essa notícia. Aquele caso dos 2 pessoas indígenas que foram mortos na Amazônia, no qual 3 pessoas foram denunciadas e um acabou sendo absolvido e está solto agora, foi solto recentemente. Então, veja, não é única e simplesmente considerar a palavra da vítima para sustentar uma condenação, porque se for desse jeito, gente, a gente está trabalhando então com responsabilidade objetiva. Se vocês partirem do pressuposto que basta somente a palavra da vítima para condenar, então estamos aqui tratando de responsabilidade objetiva. E neste caso não precisa de defesa. Se a responsabilidade é objetiva, eu não vou discutir agora a culpa, só vou discutir a condenação. E não me parece ser esse o objetivo do legislador. Veja, hoje o denunciado ele fez questão, o senhor Daniel fez questão de estar presente aqui, até
a defesa até inocentemente, ele pegou e falou assim: "Não, eu realmente, eu me manifestei, eu sei que tem um caráter racista". Veja, eu perguntei para ele: "Mas por que você chamou de negão?", né, ele falou: "Ah, porque é a linguagem da bola, a gente tá ali e fala: 'Negão, não sei o quê, não sei o quê'". Veja, agora eu questiono, isso é racismo? Gente, quem aqui não tem um amigo negro e chama esse amigo de negão? Eu tenho um amigo, particularmente, eu tenho amigo de amigo de infância, ele falou: "Negão, chega aí". Quem nunca fez isso? E eu não me considero com ele racista, não estou praticando racismo com ele, né. Veja, é o costume do futebol, se é certo ou errado, né, se é uma co aí isso é um outro passo, eu estou discutindo agora um elemento subjetivo, é o dolo dele, o que foi provado aqui em depoimento. Porque que ele não, pelo que ele colocou, eu entendo que ele não teve o dolo do racismo, ele não, chamou a pessoa de negão no intuito de ofender, de diminuir em razão da cor. Ele falou: "É a linguagem da bola". Então, por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição do denunciado, entendendo que, hã, não ficou demonstrado no processo a culpa, né, dele. Ele prestou depoimento, ele realmente ele falou: "Ó, eu chamei a pessoa assim, mas eu não tive essa intenção, né, eu usei a linguagem da bola". Ele fez questão de estar no depoimento e prestar esclarecimento hoje aqui, e ele confessou realmente que houve um entrever e nesse sentido, acabou se exaltando um pouco, mas não no sentido de ofender, né, a pessoa por razão da cor dela, né. Caso não for esse entendimento de vocês, eu vou requerer pela desclassificação para o artigo 258, entendendo em ser uma conduta, né, antidesportiva, aplicação da pena mínima e para que seja levado em consideração no momento da dosimetria da pena, o fato da presença dele no tribunal. E aí eu até, peço até vênia para que o doutor Roger ele possa até se manifestar nesse sentido. Salvo engano, tá, não sei se eu vou falar besteira, o doutor me corrija, mas existe a jurisprudência já do STF dizendo assim que do STJ, por exemplo, que quando a gente se manifesta uma pessoa e chama ela de negro, né, isso, não caracteriza o crime de racismo por ser uma característica física do indivíduo. Eu já li alguma coisa nesse sentido, se eu estiver falando besteira, o senhor, por favor, pode estar me corrigindo, tá. Esse é o pleito, excelência. Palavra. Doutor Rafael, obrigado por trazer todas essas teses, né, e situações que o senhor elenca. Essa situação em específico, o entendimento das Supremas Cortes do Brasil, principalmente no STF hoje, eu inclusive coloquei um link, eu não sei se foi nessa denúncia ou se foi na anterior, o entendimento atual do STF, quando coloca a injúria por conotação racial no mesmo pé do crime previsto na 7.616, em que, mesmo nessa situação, em você chamar alguém de negro, e aí depende, obviamente, da situação em que isso ocorre, né? Porque se ela for de uma maneira pejorativa e nitidamente pejorativa, ela se enquadra perfeitamente na legislação. É por isso que não dá para pegar um caso e fazer dele o caso de análise de situação em que você vai analisar os outros. Você tem que ser, obviamente, caso a caso. Exatamente. Agora, no futebol, como destacou aqui, só para finalizar, presidente, desculpa me estender, como destacou o senhor Danilo depois da sua pergunta, infelizmente, o esporte há esse costume e que ele deve ser trabalhado, porque as defesas, geralmente, e o ofensor do ato racista se vale do costume, e aqui nós vamos entrar num debate do colonialismo, né? Ou seja, é um debate muito mais amplo, né? Que traz toda uma explicação científica e de fatos em relação a isso. Então, essa situação que o senhor traz, ela tem que ser analisada com muito cuidado para não gerar distorções, seja para uma condenação, seja para uma absolvição. Palavra, doutora Patrícia, para voto, por gentileza. Bom, vamos lá. Eu parabenizo aqui mais uma vez a defesa e a procuradoria por trazer aqui elementos, mas em relação a que o doutor Rafael colocou,
fazendo, já que ele fez uma analogia em relação às mulheres e tudo, a gente está falando de grupos vulneráveis, né? Então, assim, o próprio senhor Danilo confessou aqui para nós, e acho plausível isso, porque eu acho que isso daí vai nos ajudar, de algum modo, trazer o atenuante dentro do julgamento, e mais do que isso, né? Uma pessoa reconhecer que é um ato racista, porque, de fato, foi um ato racista. O que a sociedade brasileira precisa fazer é mudar, como eu disse no julgamento anterior, é mudar o nosso comportamento. Tá? Parar de apontar, é racista também você falar, como o Dr. Rodney colocou, um brancão safado, qualquer coisa que seja, que vá adjetivar de forma pejorativa, você está ali atentando contra a dignidade da pessoa humana. O problema é que a gente estuda muito direitos humanos e a gente começa a tentar, ainda que seja no ambiente micro, tentar aplicar isso quando a gente tem contato com esse tipo de assunto. No meu modo de ver, a gente não pode. Entendo, compreendo e considero o fato do denunciado estar aqui, mas não entendo que seja um caso de absolvição. E não é uma linguagem do futebol. Se o futebol está usando isso como uma linguagem comum, cabe a nós modificarmos isso. Cabe aos clubes, cabe, né, aos dirigentes, a todo mundo modificar isso. Né? Como, por exemplo, eu vou fazer um comentário aqui do caso do Caio Paulista, que está sendo investigado por violência doméstica. O que a presidente do Palmeiras falou? Não aceitamos esse tipo de coisa aqui dentro. Claro, está no ambiente privado, enfim, é outra seara. Mas eu acho que é esse tipo de situação que nós temos que combater, o comportamento errado das pessoas de achar que está certo chamar o outro de negrão. Talvez, como o doutor Rafael colocou, se é seu amigo íntimo, se você tem essa liberdade, enfim, é um caso isolado, mas a gente não está falando disso aqui, a gente está falando de racismo. E eu acredito que a gente tem que considerar, sim, o que nós temos aqui, que nós recebemos como súmula, como eu já coloquei várias vezes, tentar ouvir a vítima, isso não, no meu modo de ver, não é uma revitimização, porque eu acho que se a vítima se dispõe a vir aqui, como no caso anterior, uma menina, Sara, veio aqui, foi até bonita a atitude delas, elas, não sei se vocês perceberam, elas se abraçaram aqui. Eu acho que é essa lição que o tribunal tem que dar, né? Nesse sentido, de também os clubes que estão conosco aqui, que estão filiados, tem que estar todo mundo contra isso. Não adianta só a gente chegar aqui e aplicar uma multa e eles não adotarem isso dentro da casa deles, né? É dentro de casa que a gente tem que modificar isso. Ou seja, no clube de futebol. Não vamos tolerar isso. 56% da cidade, que é um país miscigenado. É um absurdo isso, sabe? É um absurdo você falar que o cara, negrão do caralho, como ele colocou, a outra, eu até anotei aqui, negrinha imunda. Gente, se isso daqui não for ofensivo, eu, assim, eu não estou mais preparada para julgar processo, porque, assim, não dá para tolerar esse tipo de situação. E eu acho que a gente também tem que analisar caso a caso. Não dá para a gente pegar e colocar todo mundo, todos os processos, todo o processo de racismo na mesma vala. É isso que nós estamos fazendo aqui. Desdobramentos. Qual é a situação? A vítima veio, o denunciado veio, o que ele falou, está presente, é reincidente, não é? E em cima disso a gente aplicar os princípios do direito, proporcionalidade, enfim. Eu acho que razoabilidade e assim por diante. Então, assim, eu poderia, como o Dr. Rodney, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, porque o problema racial é tão complexo e lamentavelmente, a gente está desde o ano passado vendo reiteradamente esses casos aqui. Se nós não aplicarmos uma punição minimamente rígida, a gente não vai conseguir combater isso, tá? Em relação ao senhor Danilo, eu, analisando o caso em particular, como eu disse como eu disse há pouco, parabenizo o senhor Danilo, o fato de o senhor ter vindo aqui e ter admitido, ter dito que foi um ato racista, eu acho que isso daí a gente já está vendo uma efetividade de mudança, porque o senhor sabe que isso
é errado, atenta contra a dignidade, é só a gente tentar se colocar no lugar de uma pessoa e receber esse tipo de ofensa, né? É só a gente tentar colocar-se no lugar dessas pessoas. A minha sugestão de pena em relação ao senhor Danilo, que é preparador físico, inclusive trata-se aqui de uma competição sub-13, onde o senhor Danilo também tem o papel educativo em relação a esses atletas, ainda que ele tenha colocado isso para a gente e que o clube tenha, de alguma forma, retido 30% do salário e outras coisas que estão fora, mas não estão nos autos, assim, trazidas por ele, e sendo ele reincidente, a minha sugestão, minha sugestão aqui de pena seria, considerando, fazer um equilíbrio da reincidência, mas considerando que ele confessou também que ele tem atenuante nisso, aplicar o mínimo 243G, que são, no caso mínimo não, porque daria, ele é reincidente, então eu vou majorar para aplicar 182 e ficar o mínimo, que daria 5 partidas. Então, eu aplico 5 partidas. Mas considerando o valor de multa, né, que tem multa nesse artigo, minha sugestão de multa também, já com 182, seriam R$ 500. Esse é meu voto. Já com Já benefício com do 182. E também seria 1.000, mas considerando 182, R$ 500. Perfeito. Como vota o doutor Pedro? Eu acompanho integralmente o voto da relatora. Eu acho que, sim, a gente tem que analisar caso a caso, né? Eu acho que são fatos e a presença do senhor Daniel aqui, agradeço a sinceridade, agradeço, né, a clareza, né, com que ele nos trouxe aí a situação. Eu acho que isso colabora muito com o nosso, né, com o nosso trabalho aqui. Eu só gostaria, né, agora de tentar explicar um pouquinho algumas coisas para o Dr. Rafael, do qual ele da questão do agravo regimental no agravo recurso especial número 159445, né? Quando você explicou o porquê, você acho que olhou no guarda-chuva do ato típico do crime da natureza sexual. Para mim, é bem mais simples. O que eu quis trazer, acho que não ficou bem claro, eu peço desculpa também quanto a isso, foi a questão da materialidade só. Só a materialidade. São crimes e ofensas que não têm materialidade. Não é porque é cometido contra a mulher, dentro da casa dela, etc, etc e tal. É um gênero, né, no qual não tem materialidade, e nós temos aqui que, quando nós temos, né, e eu acho que isso não ficou bem claro, eu acho que eu até vou atrás de outras decisões que falem né, de crime de injúria racial e também fala da palavra da vítima para, né, para a gente, né, não ser distorcido aqui com relação a isso. Então, com relação ao julgamento anterior, citado pelo Rafael, a questão é a materialidade. E quando a gente não tem esse gênero, né, nos crimes desse gênero que não temos materialidade, a gente tem que olhar sobre o aspecto da coerência, verossimilhança, e aí a palavra da vítima, sim, deve ser atribuído um especial valor probatório. E o que eu considerei? Considerei a questão do depoimento da vítima, que não do depoimento da denunciada, de que estava diferente da defesa escrita, né? Então, eu acho que ficou muito verossímil e coerente na minha visão. Então, por isso que eu atribuí isso e por isso que eu trouxe esse trecho aqui do agravo. Não porque é um crime de natureza sexual com relação à mulher, etc, etc. Materialidade, coerência, verossimilhança e, atribuição de especial valor probatório. E aí, só estendendo um pouco, né? E quando a gente fala a dificuldade, né, que a gente tem em aplicar a sanção de forma rígida e eficaz no esporte, né? Quando a gente tem um ato racista, né? E é compreensível as pessoas não entenderem e até rechaçarem de forma
até mais enérgica, né, porque eu acho que por falta de desconhecimento de alguns conceitos, né, e assim, de entendimento também, e a vivência externa, né, a gente pode considerar que determinados atos são normais. Mas, assim, a gente precisa estudar um pouquinho da questão do racismo estrutural. Porque, assim, a resposta pode parecer simples, falar, por que que a gente, né, aplica aqui determinadas sanções, ou quando a gente traz essas questões de verossimilhança, valor probatório, é por causa do racismo estrutural, né? Então, porque a gente tem aqui, quando a gente fala a palavra racismo hoje em dia na sociedade, o que que vem na nossa mente? A gente acha que sempre é o caso de violência explícita e direcionada ao indivíduo negro. A gente sempre acha que é isso. Então, e assim, eu falo isso com um pouco de propriedade porque eu tenho um artigo escrito sobre isso. E eu vou só pegar um pequeno trecho, né, para tentar elucidar. E aí, enfim, se for de interesse, entender um pouquinho mais sobre o tema, eu acho que é interessante para, né, para gerar um debate que é muito rico. Então, assim, a definição, né, a própria definição do racismo na sociedade brasileira em geral, ela não é amplamente conhecida, porque o racismo ele só acaba sendo compreendido com um ataque direto ao indivíduo, né? Então, pela cor da pele, pelo fenótipo. Então, a dificuldade, quando a gente fala a palavra racista, né, é sempre muito forte, né? Quando a gente se emprega a alguém, quando a gente emprega a algum ato, e não só pelo fato de ser crime, mas então porque esse entendimento que a sociedade tem que a palavra racismo é uma anomalia. Mas assim, foi criada, né, a ideia aqui que então isso acaba transmitindo a mensagem de que pessoas racistas são pessoas desprovidas de algum tipo de conhecimento e muito prejudicada. Não é isso. Às vezes, o Sr. Daniel está aqui, a gente viu, ele falou, ele teve esse ato por um momento de raiva. Infelizmente, foi um ato racista. Mas, né, ele convive, ele tem o seio familiar dele, ele não é uma má pessoa, a atleta também não é uma má pessoa. Então, não é isso que a gente fala. Quando a gente fala, a gente carrega essa carga, a gente entende. E as pessoas que estão de fora, infelizmente, a gente ainda precisa entender que isso não é o racismo ao ponto de ser essa coisa mais enérgica, mas sim compreendendo o fato do racismo estrutural, né, que é tentar racionalizar todos esses pensamentos. Então, o meu amigo é negro, então eu não posso ser racista com ele, etc. Mas é isso, tenta racionalizar isso para demonstrar a normalidade do racismo de cada dia. Não é normal eu entrar aqui na federação e ver 95% das pessoas brancas, numa população onde mais de 50% da população brasileira é negra. Então, é esse tipo de racismo que a gente fala, que a gente tem instrumentos aqui para combater. Não só o ato, não só porque o pai da menina era negro, enfim. Então, as estruturas, como hoje, elas estão fundamentadas, né? Elas geram essas opressões simplesmente por já existirem na sua normalidade, sem a necessidade de que algo seja feito com a finalidade de oprimir e discriminar o indivíduo pela cor da sua pele. Ou seja, só assim de estar posto, a sociedade ela já é racista, né? E é isso que a gente diz. Então, é esse racismo estrutural com o racismo institucional que os efeitos, né, causados por essa questão ela altera ali o funcionamento dessas instituições que concede esses privilégios a determinados grupos de acordo com a raça. Então, se a gente não usa os nossos instrumentos aqui de aplicar determinadas sanções, determinadas punições, isso vai acabar se perpetuando por opiniões e visões de achar que isso é normal, né? E isso não é normal, não pode ser mais normal, né? A sociedade, ela encaminha a evolução e também eu acho que a justiça desportiva também, e como eu sempre trago nos meus votos, juntamente com a justiça desportiva mundial, ela caminha, né, alinhado com valores dos direitos humanos, valores da lei, das leis estatais. Então, acho que, assim, com todo respeito, a gente precisa entender também essas questões, né? Não a gente só né, ter um ponto focal, mas também só para a gente alargar esse entendimento
né, para esse racismo estrutural não continuar, né, e a gente cada vez mais tentar dirimir aí essas questões de maneira, eu acho que sempre responsável, né, não é só porque chega aqui um caso de racismo e a gente vai, não, acho que tem que ter fundamento, acho que tem que ter uma plausibilidade, enfim, e é isso. E aí, trazendo, já voltando para o caso, eu acho que hoje aqui a presença, o depoimento do senhor Daniel, eu acho que foi fundamental para demonstrar isso, né? Ele é uma boa pessoa, ele acabou praticando um ato e nós temos que punir por conta disso, mas isso também levar em consideração. Não chegar aqui, qualquer coisinha a gente aplicar 30 mil, 15 mil, 40 mil. Não, a gente também tem que ter coerência com relação a isso e olhar caso a caso e trazendo, obviamente, elementos coerentes e verossímeis. Então, eu acompanho, como eu disse no começo, eu acompanho integralmente o voto da relatora, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Eu não vou me alongar, até porque acho que já foram falados, o doutor Rafael levantou a bola e o senhor sabe que a formação aqui dessa comissão é majoritariamente por direitos humanos. Então, poderia todos falarem um pouco mais, mas eu vou deixar nas palavras dos meus colegas que com certeza têm mais conhecimento sobre tudo a causa e o efeito desse próprio racismo, que ele é, como já dito, estrutural e que tem e afeta a todos, né? Falar que eu me senti até constrangida em perguntar para a vítima, naquele momento, como ela se sentiu. Porque eu me senti também, porque isso é socialmente, é estrutural. É óbvio que ela sentiu muito mais, mas, enfim, infelizmente estava no meu papel e a gente tem que tomar um cuidado na hora da nossa defesa, na hora da nossa denúncia e também na hora do nosso voto de não passar uma imagem, passar uma imagem do tribunal que dissocia de todo o trabalho que está sendo realizado, né? E se tem um número maior de processos é porque está sendo efetivo essa educação e esse trabalho que a federação tem feito junto aos clubes. Só há uma denúncia quando há conhecimento. E isso dá uma força para que a vítima consiga realmente esboçar o que está acontecendo. Então, dito isso, também parabenizando a todos, eu sigo integralmente. Obrigada, doutor seu Danilo, realmente o depoimento do senhor e a sinceridade, ele nos auxiliou para ter essa atenuante, inclusive em relação à multa, né? É um parâmetro que nós tínhamos já um pouco diferente, mas diante do depoimento do senhor, a gente viu que dava para atenuar, sobretudo quando o senhor já participou da palestra do Tanã, né? O senhor faz parte do Tanã? Não. Não? Mas conheço a instituição, mas é uma instituição consolidada, é uma instituição que fala muito sobre o tema porque tem a causa. Então, é isso, eu acho que vou nesse... Esse é o processo. Perfeito. Então, por também sigo integralmente o voto da relatora, então fica o denunciado, senhor Danilo, suspenso em 5 partidas e multado em 500 reais, desculpa. Julgamento já com benefício de 182, sim. Tá, o acordo está com a doutora Patrícia. Julgamento encerrado. Da pauta, processo 10.051 de 2024. O auditor relator do Dr. Pedro, denunciado o senhor Alexandre Correia, em curso no artigo 258 caput CPJD, na partida da Associação Acadêmica Real Futebol Clube versus São Paulo Futebol Clube pelo Sub-11. Está com a palavra o relator, por gentileza. Passando seu relatório, presidente. Ah, tá.
Vamos lá, vamos para o próximo, quarto da pauta. A relatoria, doutora Patrícia, processo 1061 de 2024, denunciado o senhor Hélio Cezinando Teixeira Filho, técnico do Capivariano, por incurso no artigo 258, parágrafo 2º CBJD, no jogo Capivariano versus Clube Atlético Votuporanguense, pela Copa Paulista Profissional, realizada 7 de setembro de 2024. A doutora está com a palavra. Então, vamos lá, processo 1061, né? A Procuradoria oferece denúncia em relação a Hélio Fernando Teixeira Filho, da equipe Capivariano, por suposta infração do artigo 258, parágrafo 2º CBJD. De acordo com o relato do árbitro, expulso após ser informado pela assistente número 1, Tatiane Sacilotti, que o técnico Hélio protesta assintosamente com um gesto de soco no ar e proferindo as seguintes palavras direcionadas à árbitro. Abre aspas, vai tomar no cu. Após a mesma sancionar uma falta contra a equipe. Bom, diante disso, só para constar, tem um recorte da súmula, o técnico recebeu cartão vermelho e, basicamente, esses são os termos da denúncia. Em relação à certidão de antecedentes, o denunciado é primário e esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Presidente, nome da doutora Patrícia, denunciado o senhor Hélio Fernando Teixeira Filho, da equipe Capivariano, depois expulso após ser informado pelo primeiro assistente, protestou de maneira assintosa, com gesto de soco no ar e proferindo as seguintes palavras, vai tomar no cu. Artigo 258 CAPT, a Procuradoria entende identificado, né? Se trata aqui, salvo engano, eu ouvi bem o relato da nova relatora sub-11, é isso? Copa Paulista. Então, se trata de profissionais do desporto já credenciados e com uma certa maturidade. Né? Me parece aqui bem capitulado no 258 CAPT, uma ação contrária à ética e disciplina desportiva, a Procuradoria aguarda a condenação. Obviamente que não é uma situação, se comparada com as demais, com outras situações em que a gente se depara no tribunal, até leve, mas ainda assim uma infração. Obrigada. Com a palavra, defesa. Tem defesa escrita, então pode ir para... por favor. Bom, a equipe Capivariano envia defesa escrita, assinada pelo Dr. João Quiminaz, advogado, em breve síntese aqui. Destaca a defesa sobre a primariedade do denunciado. Esclarece aqui que houve um equívoco do árbitro na partida, uma vez que a reclamação do treinador não foi contra a arbitragem, mas sim em protesto ao atleta do seu time, que fez uma falta desnecessária. Já no final da partida, quando seu time estava perdendo o jogo e precisava do resultado favorável. Vale reprisar que o jogo encaminhava para o final e o Capivariano precisava do resultado favorável, sendo denunciado, ficou indignado com a falta promovida pelo seu atleta e não da decisão da arbitragem. Tanto é verdade que a árbitra da partida, quem supostamente teria sido direcionada à reclamação, que se admite apenas para debater, não constatou nada. Ela foi informada pelo auxiliar e se equivocou em interpretar a reclamação do denunciado. Bom, esclarece aqui que teve a expulsão. Soma-se a isso o fato que a expulsão, o denunciado saiu de campo sem causar problema, deixou evidenciando a sua irritação, que era com a própria equipe e não com a arbitragem. Sendo assim, não há como imputar qualquer infração disciplinar ao denunciado, razão pela qual pleiteia a sua absolvição. Entretanto, caso essa comissão entenda pela aplicação qualquer de penalidade contra o denunciado, que é admitido, deverá considerar a primariedade e a pequeníssima gravidade da suposta infração cometida, devendo ser aplicada apenas a penalidade de advertência do denunciado. Essa é a conclusão da defesa. Posso passar o voto? Por favor. Bom, a defesa traz esses argumentos,
No entanto, eu me valho pela súmula, tá? Até porque o técnico recebeu um cartão vermelho, e ali é o técnico, ainda que, no meu modo de ver, ele deu um soco no ar. Eu acho que a gente vê, inclusive, essas situações eventualmente acontecendo dentro do futebol e nem sempre isso é relatado. Então, eu acho que nessa situação houve ali essa ponderação, e por isso que foi relatado, e por isso que houve a expulsão, e trata-se aqui de um ato desrespeitoso, enfim, considerando essa questão, até por ser uma falta profissional, ainda que o técnico seja primário, o meu voto é por uma partida em relação ao desrespeito à arbitragem, assim como o voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como voto, doutor Pedro? Gostaria de parabenizar. Gostaria de parabenizar o voto da doutora Patrícia, porque também esse é o meu entendimento, né? Eu acho, assim, e depois de segunda-feira, acho que ficou muito claro para a gente também o esforço dos árbitros de como que eles estarem lá até chegar onde chegaram, enfim, né? Então isso foi muito claro, né, para trazer para a gente também essa questão ao a gente analisar, né, palavras, atos, né, e determinadas condutas contra árbitros, né? Eu acho que isso deixou aí mais claro para a gente e nos traz argumentos para a gente poder aí aplicar as sanções devidas aí por todo o processo, né? E considerando também o trabalho do árbitro, né? Eu também vi o vídeo do lance e, enfim, ficou claro quando o técnico toma um cartão vermelho que ele não se opõe, enfim, isso sai direto porque isso já também, né, eu vejo que é uma clara atitude de quem aceitou ali o fato. Então, portanto, acompanho integralmente o voto da relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho integralmente o voto da relatora. Fica, então, por unanimidade, o denunciado técnico capivariano suspenso por uma partida. Julgamento encerrado. Vamos para o próximo da pauta, processo 1051 de 2024, denunciado o senhor Alexandre Correia, por incursão no artigo 258 CAP CBJD. Com a palavra, doutor Pedro, para relatório, por gentileza. Passando seu relatório, presidente, processo 1051 de 2024, partida entre Real Soccer versus São Paulo Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-11. A douta Procuradoria oferece denúncia em face de Alexandre Correia Alves, da equipe do Real Soccer, em curso no artigo 258 caput do CBJD, pelos seguintes atos. Segundo o cartão amarelo, foi expulso, né? Então, o motivo, cartão vermelho, devido à troca novamente de ofensas com o auxiliar técnico da equipe do São Paulo Futebol Clube, senhor Antônio Rodrigues. Embaixo também temos aqui o esclarecimento dessas trocas. Então, a primeira advertência foi trocar ofensas com o auxiliar técnico da equipe de São Paulo Futebol Clube, senhor Antônio Rodrigues, proferindo as seguintes palavras: seu cuzão, seu merda, vai tomar no seu cu, você não é médico para falar isso. E a segunda advertência, né, que foi o cartão vermelho, já seguindo o segundo amarelo, ao senhor Alexandre Correia Alves, devido ao senhor Alexandre Correia Alves, foi até o banco da equipe adversária e proferiu as seguintes palavras: vai tomar no seu cu, seu merda, seu cuzão, toma conta da sua equipe. Ao auxiliar técnico da equipe do São Paulo Futebol Clube, senhor Antônio Rodrigues. Por conta disso, a douta Procuradoria requer que o Alexandre Correia Alves, auxiliar técnico da equipe do Real Soccer, seja penalizado nas sanções do artigo 258 caput do CBJD. Destaque-se aqui a certidão de antecedentes do senhor Alexandre Correia Alves, ele não tem nenhuma reincidência. Também temos aqui o e-mail da ilustre secretaria pedindo que o árbitro fizesse esclarecimentos da situação ocorrida. Então, e o árbitro
aqui houve a retificação da equipe de arbitragem, com os esclarecimentos que já foram lidos aqui em sede de denúncia. Não tem defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Situação que tem sido comum também, assim como o 243G, né, o 258 tem fugido muito aqui no CAPT, na nossa outra comissão. Essa também é uma outra situação e a Procuradoria teve o cuidado, como destacou já o nobre relator, doutor Pedro, de pedir à Secretaria, através da doutora Paula e do doutor João, que oficiassem o árbitro para que ele trouxesse mais informações, porque no resumo, no relato de súmula, ele traz apenas a informação de que, em razão de troca novamente de ofensas, o árbitro recebeu o segundo cartão, o auxiliar técnico recebeu o segundo cartão amarelo. Então, pedimos que ele fosse oficiado para que ele esclarecesse exatamente o que foi dito, tanto na primeira advertência quanto na segunda. O doutor Pedro também já trouxe essa informação. Então, aos olhos da Procuradoria, entende muito bem diligenciado, confirmada a situação através do árbitro, que trouxe mais subsídios, e aguardamos condenação conforme capturado na denúncia, presidente. Muito obrigada, doutor Rodney. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, eu vou requerer somente pela absolvição. Entendo que essa súmula ela é inepta, primeiramente porque ela não relata aqui as palavras que foram ditas, né? E quando o árbitro ele retifica, veja, ele coloca que o denunciado, o senhor Alexandre, ele foi expulso porque ele foi até o banco da equipe adversária e proferiu as seguintes palavras. Causa um tanto uma estranheza o árbitro relatar dessa maneira, né, porque ele devia estar no meio do campo, no meio do jogo, e como é que ele ouviu tudo isso? Né? Geralmente, quando há esse tipo de situação, isso vem relatado na súmula, que ele foi informado pelo quarto árbitro que o fulano de tal foi até e proferiu as seguintes palavras. E aqui não há esse tipo de informação. Então, eu tendo a crer aqui que ele, na verdade, essa retificação aqui, ele relatou palavras palavras que poderiam aí estar justificando o cartão dele, né? E veja, e até mesmo pela gravidade das palavras que foram ditas em sede de retificação, eu não entendo por que seria o segundo amarelo e não por um vermelho direto, porque foram palavras pesadas, né? Tomar no seu cu, seu merda, seu cuzão, né? Toma conta da sua equipe. Então, assim, são palavras que geralmente, quando vem no tribunal, vem sempre acompanhada do cartão vermelho e não do segundo amarelo. Agora, caso não for esse entendimento, eu vou requerer para a aplicação da pena mínima, levando só em consideração até mesmo a própria denúncia que ele foi denunciado no caput do 258 e não no parágrafo 2º, inciso 2º, né? E ouso a entender que até mesmo a Procuradoria, no momento do oferecimento da denúncia, entendeu aqui que as palavras que foram ditas, né, não eram razões para estar no parágrafo 2º, inciso 2º. Esse é o pleito. Muito obrigada. Com a palavra o relator para voto. Considerando aqui a questão de ser um campeonato paulista sub-11 e também a presunção de veracidade da súmula, eu aplico aqui a pena de uma partida já com benefício do 182. Esse é o voto. Perfeito. Como volta a doutora Patrícia? Também acompanho o relator, uma partida tem conversão em advertência, até considerando que trata-se de um sub-11, assim, absurdo, né? Ele sai do banco dele, vai até o outro banco, fala o que quer, né? E assim, estou aplicando, acompanhando o relator em uma partida, considerando só a questão da primariedade, senão aplicaria com certeza bem mais, né? E como voto. Obrigada. Vou pedir vênia só do quanto. Eu entendo aqui, levando em consideração 182, levando em consideração já 182, 4 partidas para 2. Eu achei que fugiu do razoável, motivo pelo qual, mesmo com a primariedade, esse é meu voto. Então, fica por maioria. Senhor Alexandre, suspenso por uma partida. Julgamento encerrado. Com isso, também
Encerramos a pauta de hoje. Agradeço a todos e até a próxima.